Bom, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um evento do nosso Observatório Constitucional, o primeiro do ano, né? E como já está virando até uma tradição do nosso grupo, a gente começa nesta Semana Internacional da Mulher, na verdade, um mês internacional das mulheres, né? Sempre como um espaço aberto, né? Um espaço de fala para as juristas, mulheres constitucionalistas do nosso país. E aí, hoje, nós estamos trazendo de volta, né, as sempre queridas e bem-vindas Cristine Petter, professora do UniCeub, e a professora Merine Fachin, que vão nos falar um pouco sobre essa importantíssima, né, ao meu ver, uma das mais importantes decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trata de uma série, né, a Corte definiu uma série de deveres estatais que vale para todos os estados latino-americanos, os estados constitucionais latino-americanos, na garantia e na proteção das mulheres contra a violência sexual. Um tema mais do que atual. E eu acho que, de fato, é um tema interessantíssimo para nós começarmos, né, o nosso ano de atividades no grupo do Observatório Constitucional, nesta semana de homenagem aos direitos fundamentais das mulheres. E, claro, sempre lembrando que o Observatório não faz apenas uma reunião com as juristas femininas e no resto do ano faz outra coisa. Não, ao longo do ano, a gente tem sempre servido como um espaço aberto às juristas mulheres, né? Ano passado fizemos uma série de eventos só com mulheres juristas sobre diversos temas, né? A gente não costuma falar que geralmente os grupos convidam para falar sobre a temática do feminismo e fica por isso. Não, nós falamos sobre diversas temáticas. Ano passado falamos sobre federações partidárias, temáticas de eleições. Esse ano a gente tem uma série de eventos já programados com juristas mulheres sobre questões de direito tributário, direitos indígenas e etc. Então, Melina e Cristine, sejam muito bem-vindas novamente ao nosso grupo de pesquisa, né, o nosso grupo como esse espaço aberto às juristas mulheres. Eu tenho que mencionar também que a Luciana Garcia não conseguiu entrar ainda porque ela teve imprevisto, mas ela ainda vai participar da nossa reunião até o final. A professora Luciana Garcia é professora do IDP e também um especialista nessa área de direitos humanos. E uma notícia ótima que eu recebi há alguns minutos atrás. O juiz Rodrigo Mudrovich, que também é professor do IDP, né, juiz da Corte Interamericana, que proferiu o voto concorrente nesta decisão da Corte Interamericana, que nós vamos analisar e nós vamos debater, ele vai tentar entrar para conversar um pouco conosco na nossa reunião sobre como, né, contar um pouco da história da elaboração desse voto que foi tão importante e que está sendo tão falado nos diversos países latino-americanos. Já tenho conversado com algumas pessoas, de fato, é uma decisão que tem impactado esse debate sobre os direitos fundamentais das mulheres, a proteção contra a violência sexual. Tá? Então, eu vou passar a palavra logo à professora Merine Fachin, da Universidade Federal do Paraná, para que ela fale um pouco sobre essa decisão e essa temática e, claro, a importância de nós ressaltarmos sempre a proteção dos direitos fundamentais das mulheres e a efetividade da igualdade de gênero como uma luta de todos os dias, né, Melina? Não só do dia 8 de março, mas uma luta de todos os dias. Seja muito bem-vinda, Melina. Obrigada, eu agradeço imensamente ao professor André, que me fez esse convite para estar aqui nesse dia tão simbólico, discutindo um tema tão importante, que aí se reflete numa sentença recente do sistema interamericano, que é, de fato, muito importante para todos os países do sistema. Agradeço também o professor Fábio, né, coordenadores desse espaço do Observatório Constitucional, né, que é um espaço, enfim, de qualidade já reconhecida e um espaço também, por certo, comprometido com a igualdade de gênero, com
aí a possibilidade de dar voz e vez às mulheres que estão pensando os temas constitucionais. E essa alegria, por óbvio, é redobrada por estar do lado da minha queridíssima amiga, potência feminina, mulher inspiradora, a professora Cristine Petter, com quem aí tenho a honra e a alegria de tocar ao lado o projeto do constitucionalismo feminista. E é justamente a partir desse lugar, né, para usar a expressão da Djamila Ribeiro, desse lugar de fala do constitucionalismo feminista, que eu queria tratar com vocês um pouco hoje em como entender, né, essa decisão que veio aí nesse caso contra a Bolívia, que é o caso Angulo Lozada. Nós estamos aqui, o tema hoje proposto para discutir é o tema central que decorre dessa condenação do sistema interamericano, que é pensar quais são os deveres estatais diante, né, de uma circunstância de violência, ainda mais de violência sexual. E, como o professor André bem colocava já no início, né, apesar de ser um caso contra a Bolívia, ele fixa um estándar interamericano para todos os estados do sistema e ele ataca um problema que a própria Comissão Interamericana já chamou de endemia regional, que é o problema da violência contra as mulheres, em especial da violência sexual. A gente sabe que a gente tem uma cifra bastante subnotificada, né, desses casos que chegam no sistema de justiça, mas hoje, até mesmo por conta, né, do Dia Internacional da Mulher, várias publicações refletiram aí algumas estatísticas, e eu achei mais de uma delas que nós temos no Brasil uma média de 130 casos por dia de violência sexual contra mulheres notificado, né? Isso dá conta, portanto, desse padrão endêmico que a Comissão Interamericana relata e a necessidade, obviamente, da gente ter uma resposta, né, dos estados, dos constitucionalismos locais que seja satisfatória para o enfrentamento desse problema. Só que, obviamente, nenhum direito constitucional local, né, seja da Bolívia, seja do Brasil, dará uma resposta adequada se não for desafiado, né, a olhar esse problema através das lentes de gênero. Então, a premissa do constitucionalismo feminista é, de fato, fundamental para nós enfrentarmos o problema da violência contra as mulheres, e, em especial, da violência sexual. E aqui, essas lentes do constitucionalismo feminista, elas nos dão, né, alguns instrumentos que são fundamentais nesse cenário. O primeiro deles, né, é o rompimento daquela ótica de neutralidade, né, ver que os direitos locais, né, os constitucionalismos locais, eles foram elaborados para um modelo, em tese, genérico de pessoa, mas que a gente sabe que, na verdade, não é um modelo tão genérico assim, né, para um sujeito constitucional masculino, e também demonstram aí fortemente, né, de como os nossos ordenamentos jurídicos reproduzem estereótipos, reproduzem discursos relativos ao que se esperava, né, do papel da mulher, e como o direito pode ser responsável também por cristalizar esses estereótipos. Então, quando a gente coloca essas lentes e evidencia, né, que não há neutralidade e que os estereótipos alimentam os padrões aí de interpretação jurídica, a gente chega no constitucionalismo feminista como uma ferramenta potente para olhar para o tema da violência, sobretudo da violência sexual. E o constitucionalismo feminista, ele é necessariamente plural e necessariamente multinível. Ele é necessariamente plural porque, ao contrário de trabalhar com aquela noção binária e biológica de sexo, coloca o gênero, né, no centro dos debates, e aqui o gênero como uma maneira de atribuir, né, e significar as relações sociais de poder, impondo determinados papéis aos homens e determinados papéis às mulheres, né? Então, essa visão plural do que é ser mulher, essa visão diversa, múltipla, aberta e porosa, é o que informa o constitucionalismo feminista. E, ao lado de ser necessariamente plural, o constitucionalismo feminista é necessariamente multinível.
Quando a gente vai pensar quais são os deveres do Estado em relação à proteção das mulheres, em relação à consecução da igualdade de gênero, a gente olha para a nossa Constituição, obviamente, e aí a gente tem uma potência muito forte na nossa Constituição, que ao lado da cláusula genérica de igualdade, fez questão de colocar no inciso 1º igualdade entre homens e mulheres. Isso, obviamente, não é fruto do acaso, é fruto de uma bancada feminina, né, muito potente na Constituinte. A professora Cristine tem um excelente texto justamente, né, sobre as nossas Constituintes, e isso é um legado, sem a menor dúvida, desse trabalho. Mas a nossa própria Constituição, quando fala dos direitos humanos, e obviamente os direitos das mulheres estão dentro dessa categoria, ela nos leva pela sua cláusula de abertura do parágrafo 2º, depois densificada pelo parágrafo 3º do artigo 5º, ela nos leva para o direito internacional dos direitos humanos. E aqui, portanto, e aí não precisamos entrar nas discussões sobre, enfim, status supralegal, infraconstitucional, o fato é que estamos diante de normas materialmente constitucionais. Independente de grau hierárquico, o conteúdo dessas normas é um conteúdo próprio da Constituição. Portanto, a Constituição convida o direito internacional para tutelar esses temas. E aqui, tratando de direitos das mulheres, nós temos, sobretudo, do sistema ONU, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e no sistema interamericano, a Convenção de Belém do Pará para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. Não é à toa que o caso, a sentença do caso Angulo Lozada é muito forte nesses dois instrumentos e usa, né, essas duas normativas como aí né, a base, o fundamento jurídico decisório. E eu queria só destacar, né, para demonstrar como nós ainda temos um padrão, né, bastante grande de violação a direitos contra a mulher, que essas duas convenções, elas não são convenções genéricas, como nós costumamos ver no direito internacional, né? Não é uma convenção para promoção dos direitos da mulher, é uma convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, é uma convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Portanto, já no próprio título, né, há um reconhecimento da violência como um fenômeno generalizado de violação dos direitos das mulheres. E foi justamente espiado, né, nesses dois pilares normativos internacionais e que formam essa paisagem do direito constitucional feminista multinível, que esse caso foi julgado, né, e trabalhando justamente, né, com os deveres que essas próprias convenções dão aos estados em matéria de proteção dos direitos da mulher, que é agir com a devida diligência, né, modificar padrões socioculturais, eliminar preconceitos, estabelecer mecanismos judiciais para assegurar que as mulheres que tenham sido submetidas à violência tenham acesso efetivo, né, a uma resposta adequada do sistema de justiça, né, ter aí, obviamente, né, uma vedação absoluta contra atos discriminatórios, promover educação daqueles que aplicam a lei e atuam no sistema de justiça. Portanto, é desses documentos, né, que a Corte Interamericana retira aí os fundamentos para o julgamento do caso, que veio em novembro do ano passado, e que considerou o Estado da Bolívia como responsável, né, por não cumprir todos esses deveres ali estabelecidos, em face de uma violência sexual sofrida à época por uma menor, né, a Brisa Liliana de Angulo Lozada. À época ela tinha 16 anos, quando foi violentada sexualmente por seu primo, 10 anos mais velho, né? E o caso é recheado, infelizmente, de fatos que não são estranhos à nossa realidade, né? O Ministério Público que não faz uma investigação diligente para apurar com a devida diligência as denúncias de abuso, um processo penal que não tramita e não é decidido num prazo razoável, né? 18 anos após os fatos não havia ainda uma sentença,
né? Durante as investigações das persecuções penais e a persecução penal, a vítima, Brisa Angulo Lozada, sofreu, né, mais uma vez uma revitimização, né? Os procedimentos não foram conduzidos com perspectiva de gênero, né? Ela foi exposta, em especial, a exames físicos desnecessários, exames forenses abusivos, conduzidos por homens, né? Não foi assistida por profissionais de saúde, né? Enfim, nós temos aqui, de fato, infelizmente, uma circunstância muito trágica decorrente de um fato que já é por si só odioso, que é a violência sexual contra, né, uma menina, e uma resposta aí do Estado, né, que revitimizou-a, né, que questionou o seu comportamento, mais uma vez, colocando aí a vítima também exposta, né, à angústia, dor e sofrimento. Então, é nesse sentido que a Corte Interamericana, numa sentença bastante importante, condena o Estado da Bolívia, reconhecendo que nós temos aqui um estándar interamericano já formado, que a vedação à violência contra as mulheres faz parte dessa narrativa do sistema interamericano, e aí a Corte vai, nos casos anteriores que formam essa narrativa e que são tão importantes, né? O caso González e outras versus México, que é o caso Campo Algodoneiro, caso Rosendo Cantu, Fernandes Ortega, o nosso caso brasileiro mais recente, o caso da Márcia Barbosa, a Corte constrói toda essa história argumentativa para chegar, de fato, né, nas condenações aí do Estado boliviano, entendendo, né, a necessidade, sobretudo, de ter uma perspectiva de gênero robusta que responda a essas circunstâncias de violência sexual quando elas ocorrem. Então, esse caso, né, nas suas reparações, e aqui, de fato, o voto apartado do juiz Rodrigo Murdrovich, né, que é razão, enfim, de muito orgulho aí para nós, é um voto primoroso também, que aprofunda, inclusive, o que está na sentença e avança, caminha, né, passos à frente, trabalhando no modelo forte de reparações, com a necessidade de adotar um julgamento com perspectiva de gênero, mostrando como isso é uma obrigação dos Estados. E aqui, me permito abrir um parênteses para dizer que é graças ao sistema interamericano e a toda essa caminhada de casos que temos o nosso protocolo brasileiro para julgar com perspectiva de gênero. Ele foi uma resposta quase que aí imediata do nosso Conselho Nacional de Justiça ao caso da Márcia Barbosa e a sentença condenatória que veio ao Brasil nesse sentido, mas também as reparações aqui têm um olhar forte no impacto legislativo que o caso também tem com relação à matéria penal, à tipificação penal do ato, né? Isso, e aqui em especial destaco, mais uma vez, o voto do juiz Rodrigo Murdrovich, que trabalha com a ideia de como nós temos aqui ainda uma tipificação penal ultrapassada nessas distinções que ainda se fazem entre violação e estupro, colocando o que precisa ser efetivamente o cerne deste debate, que é o consentimento como a figura central aí a guiar as discussões, né, nessa matéria. Então, só para, né, poder aqui ilustrar, a Corte trabalha com o dever de adequação do ordenamento jurídico interno, né, para que a falta de consentimento seja central e constitua o crime de violação. E condena o Estado boliviano a fazer essa adequação do seu ordenamento jurídico interno. E aqui vejo com muita alegria que acabei de citar, na verdade, elogiando Exatamente. muito o voto, trabalhando com a ideia da figura central do consentimento, né, no voto primoroso do nosso juiz, que falava muito nos honra e muito nos alegra na Corte Interamericana, Rodrigo Murdrovich. E aí, com isso, também já estava me encaminhando para a conclusão, para dizer que são esses pilares das reparações, sobretudo focado, né, numa resposta do sistema de justiça com perspectiva de gênero e focada também nesse redimensionamento da tipificação penal, né, superando isso que
professor Mudrovich chama de uma tipificação penal ultrapassada, para colocar o consentimento efetivamente no cerne do palco dessas discussões, né, para que, obviamente, a gente possa ter uma resposta do sistema de justiça, não apenas para a Brisa, não apenas para as mulheres bolivianas, mas para todas as mulheres dentro do nosso contexto latino-americano, que não seja influenciada por padrões socioculturais discriminatórios, que não seja influenciada por uma visão inferiorizada e objetificada das mulheres. Então, como uma introdução aí, eram essas as minhas contribuições. Mais uma vez, agradeço imensamente ao professor André, ao professor Fábio pelo convite que me foi feito, e é uma alegria poder estar do lado da queridíssima amiga Christine Pepper e também do nosso juiz interamericano, professor Rodrigo Mudrovich. Muito obrigado, Melina. Excelentes as suas palavras, viu? A gente consegue verificar a importância que tem essa decisão. E aí, na hora que você estava falando, né, exatamente da importância do voto do nosso querido professor e agora juiz, né, da Corte Interamericana, o Rodrigo entrou, né, para nos contar um pouco sobre como foi a elaboração dessa decisão, como foi a elaboração desse voto. E eu já tive a oportunidade de falar isso com o querido Rodrigo Mudrovich. Na minha opinião, é uma das decisões mais importantes dos últimos anos da Corte Interamericana e que, né, fixa aí um standard de atuação para todos os estados constitucionais latino-americanos nessa perspectiva de proteção das mulheres contra a violação sexual. Então, seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. É um grande prazer e uma grande honra para todos nós termos a sua presença aqui para, né, fazermos aí um debate sobre uma decisão que vem do seu trabalho. E acho que, né, o seu trabalho na Corte tem sido, de fato, impactante. Esse caso demonstra. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, professor André, enfim, professor Fábio, meus amigos, professora Melina, professora Christine Pepper, é uma alegria enorme estar aqui. Eu sou da casa, né? Eu sou do Observatório da Jurisdição Constitucional com muito orgulho já há mais de 10 anos. Então, enfim, fiquei super feliz quando eu vi a iniciativa. Vim mais para ouvir do que falar. Eu acho que o que eu tinha ali para falar, eu até tentei colocar no voto, né? Mas enfim, estou muito feliz e muito honrado também com o destaque e a importância de se dar visibilidade também, né, aos julgados da Corte. Eu acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante. O que eu posso falar, assim, eu não preparei nada, até falei para o André que eu estava com um dia um pouquinho confuso, porque a gente, inclusive, está em período de sessão, e quando tem os períodos de sessão, eles são diários, né? Mas fiz questão de entrar para participar um pouquinho. Até peço um pouco desculpas pelo atraso, eu vou ter que sair um pouco antes também, porque eu tenho outro compromisso às 8. Mas desde o princípio esse caso chamou muita a atenção de toda a Corte, né? Acho que hoje, o primeiro lugar que eu queria valorizar é que nós temos uma Corte, não vou dizer que é paritária, porque são 7, mas nós temos 3 mulheres hoje integrando a Corte, né? Acho que isso é extremamente importante. E isso faz com que seja uma Corte também que tenha uma visão mais compreensiva de casos como esse, né? E é um caso, embora eu tenha sido o único a ter dado voto apartado, é um caso que toda a Corte se dedicou muito desde o começo, né? E algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse caso. Primeiro, a fala da vítima, né? Inclusive o modo como alguns estados, aí eu vou falar de forma mais abstrata, mas ainda fazem a Inquisição, né? Acho que há muita confusão ainda, infelizmente, no sentido de que quem está em julgamento são os estados, não são as vítimas, né? Acho que pouca compreensão eu vejo ainda também da centralidade das vítimas no contexto, no arcabouço institucional da Corte, no processo, né? Então, isso me chamou muita atenção desde o começo, né? Nesse tema. Uma legislação extremamente obsoleta, né? E, por outro lado, também não é uma legislação que é peculiar de um país, né? Isso se repete, né? E aí a beleza, eu acho, desse instrumento que a Corte tem
avançar nas garantias de não repetição, enfim, de ter uma leitura, eu tenho defendido isso, inclusive, em outros votos, né, uma leitura, primeiro, evidentemente, sempre focada na proteção das vítimas, mas também uma leitura integral da Convenção, né, valorizando todos os seus dispositivos na maior amplitude possível, né. Acho que o professor Cansado Trindade tinha, sempre que podia, ele colocava que nesse dilema entre uma visão mais pragmática, uma visão mais ele chamava de principista, né, da corte, que fôssemos mais ousados, né, e se preocupar às vezes menos em tentar compreender se esses remédios vão de fato ser cumpridos, porque muitas vezes eles são estímulos não só para os países em relação aos quais eles são fixados, mas para todos os demais países que compõem o sistema, né? Eu digo isso porque são remédios ambiciosos, né, que se coloca, né, nesse caso, e há uma expectativa grande de que venham a ser de fato cumpridos, mas mais do que isso, que venham impactar outros países, né? Eu sempre que tenho falado também tenho tomado um cuidado de destacar, sei que a sua posição é essa também, professor Melina, que a corte é uma corte de precedentes, né? Então, eu vejo que o Brasil tem tido um cuidado grande e deve muito à professora Flávia, a unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da corte, uma iniciativa pioneira, né? Mas ainda impera uma compreensão de que ao Brasil só interessam os precedentes brasileiros, né? E acho que isso é uma coisa que nós temos que lutar para superar, né? Então, a interpretação feita pela corte integra, né, e vincula, né? E esse é um exemplo claro, porque tem pontos de contato muito fortes, na minha visão, desse caso da Brisa com temas que a gente vivencia no Brasil, né? Saiu a semana passada um caso chileno sobre liberdade de expressão, e que, nesse caso, eu dei um voto concorrente junto com mais 2 juízes da corte, que ao final nós colocamos, inclusive, essa questão de como que se dá a interpretação da coisa julgada internacional na vinculação com países que não, embora não integrem o polo do caso contencioso, eles também devem obediência, e a gente vê vários casos em que se mede o impacto das sentenças da corte, não pelo país em relação ao qual ela foi proferida, mas pelos outros países, né? Então, enfim, um caso que muito nos marcou, e que eu acho que é uma sentença transcendente. É óbvio que eu estou dizendo de um tribunal que eu integro, então tem, né, enfim, tem que tomar cuidado com as palavras para parecer também que estou elogiando um trabalho nosso, mas... Mas, Rodrigo, desculpa te interromper, não. Acho que esse é um dos pontos fundamentais que, né, a Melina reforçou e eu reforcei também. Não é porque é uma decisão contra o Estado da Bolívia que apenas a Bolívia estaria vinculada a... Eu vi aqui, são 15, né? São 15 determinações, e algumas muito contundentes, né? Muito fortes. E aí, como você está nos revelando aqui, são coisas, né, que se aplicam também ao Estado brasileiro. Sim. E a repercussão internacional tem sido tamanha. Eu estava conversando com a Melina um pouco antes da gente entrar, Rodrigo. Ontem, na Espanha, o parlamento debateu aquela famosa lei do CSI, que é justamente uma lei que é resultado de uma modificação da lei penal, da violação sexual, para adotar o consentimento como o elemento do tipo central e definitivo, que é exatamente o que a Corte determinou, e eu acho que vem muito do seu voto, né? Ou seja, a questão do consentimento ser o elemento do tipo penal, o elemento central e definitivo. A Espanha, no ano passado, fez esse avanço, reformou a lei, mas houve problemas nas penas, né, na dosimetria das penas. E eles estão debatendo agora a questão de se revisam ou não isso. E aí isso se transformou num debate nacional, porque, obviamente, tinha sido um avanço, e agora, para consertar isso, eles vão ter que... Resumindo, eram 2 tipos penais, um que dependia da violação, na verdade, da violência, né? E outro que não dependia da violência. E eles tinham ultrapassado essa perspectiva, que é uma perspectiva retrógrada, para tirar a violência como um critério e adotar como critério o consentimento, que é, na verdade, a postura que vem do seu voto. E isso está um debate danado. Hoje foi a grande questão debatida lá na Espanha. Então, vejam que a decisão da Corte Interamericana
ela tem também um impacto internacional até nesses debates, né? Se citou muito ontem lá no parlamento, dizendo, olha, a lei penal espanhola, ela também adota um critério que acabou de ser adotado pela Corte Interamericana. Então, vejam que tem uma coisa que, né, transcende aí muito o caso boliviano. Mas desculpa a interrupção, viu, Rodrigo? Pode continuar. Não, interessante. Não, enfim, o que eu quero colocar é mais isso, André, assim, enfim, que foi um caso que marcou muito todos da corte e de fato, tenho grandes expectativas em relação a que venha a ser uma sentença transcendente com impacto nos outros países. Eu acho que a corte tem alguns exemplos bonitos de sentenças que foram transcendentes para outros ordenamentos, e, enfim, e a importância que eu vejo realmente de se revisitar toda essa tipificação penal que, de fato, tinham problemas específicos da Bolívia, que eu acho que eram ainda piores, né? Mas muito da essência, infelizmente, ainda impera, e não só também no tocante a nome em abstrato, mas também na aplicação dela por parte dos operadores de justiça, que, de fato, revitimizam a exaustão. Parece que confundem quem tá em julgamento, né? E aí, enfim, eu senti isso um pouco, inclusive, dentro do trâmite desse processo, né? Foi uma coisa que me marcou muito e que enfim, me motivou também a querer. Eu acho que os votos de concorrência eles também têm uma função de aumentar a visibilidade do caso, né? E foi o que me motivou também a querer fazer. Mas, enfim... E esse é um aspecto importante, né, Rodrigo? A gente tem aqui alunos, inclusive de graduação, que acho que talvez seja importante a gente explicar, a estrutura das decisões da Corte Interamericana é um pouco diferente da estrutura do nosso acordo, né, do Supremo, etc. Quando a gente fala a gente está falando aqui muito do voto do juiz Rodrigo. O Rodrigo fez um voto que eles chamam de voto concorrente. O voto concorrente é um voto que concorda na parte dispositiva, ou seja, com o resultado da decisão, mas ele pode até divergir, mas ele, na verdade, ele robustece a fundamentação, ele vai além da fundamentação. E o que o professor Rodrigo Modrovic fez foi exatamente isso. Ele avançou mais na fundamentação, trouxe novos argumentos, ou seja, sempre concordando com o posicionamento da corte, mas com outros argumentos. Quando se elabora um voto concorrente, esse voto concorrente vem anexado à decisão. Eu até coloquei, para quem quiser dar uma olhada no chat, né, a estrutura da decisão você tem a decisão da corte e, em anexo, você tem o voto concorrente do Rodrigo Modrovic. E que, percebe-se, né, robustece, especialmente nessa questão do consentimento, né, Rodrigo? Acho que esse é um tópico extremamente importante e que tem esse impacto internacional que a gente estava dizendo, acho que vem muito disso, né? Esse recente caso que teve na Espanha do Daniel Alves e todos os outros casos, o caso Robinho na Itália, etc., a gente percebe que não só a legislação penal e processual penal, mas a atuação, né, como você estava nos dizendo aqui, Rodrigo, a atuação dos órgãos estatais de persecução penal é desastrosa. É lamentável, é lamentável. Nesse caso, enfim, os detalhes desse caso são assustadores. Assim, toda a prática, desde os médicos que fazem os exames, aos promotores, aos juízes, aos tribunais, enfim. E a gente vê isso em todo caso, né? Você vê, enfim, os casos de agora, muitas vezes você está em dúvida quem que está em julgamento, se é a vítima ou se é o réu, né? Enfim. Não, e isso vem muito, né? É por isso que é importante a gente fazer essa discussão num dia como hoje, porque isso nada mais é do que os agentes estatais atuando ou seja, quase como resultado de uma cultura machista, ainda mais em âmbito dos países latinos, né? Isso é reconhecidamente um fator, né, cultural, a questão do machismo, etc., e que vai se impregnar, né, a atuação dos agentes estatais. Daí, outro aspecto da decisão que transcende e impacta todos os países latinos, né? Incluída agora esse caso que eu estou falando da Espanha e da Itália também.
toda essa transcendência aí que tem do tema. E um ponto que eu acho importante, falando agora mais em abstrato também, mas é que eu vejo muito na corte, é que muito se confunde realmente quem que está em julgamento, sabe? Muitas vezes, não sei se, enfim, eu vejo, é importante, aqui, enfim, Brasil eu não participo, eu nem assisto às audiências, até, enfim, depois, obviamente, eu vejo as sentenças, não estou falando sobre o Brasil, mas muitas vezes tem que se tomar um cuidado em compreender quem que está em julgamento num caso como esse, é o país, né? E eu vejo uma atitude por parte dos defensores do Estado, fazendo o trabalho deles, enfim, mas que muitas vezes chama a atenção da corte, e a gente tem tomado cuidado, em alguns casos, de inclusive destacar isso na sentença, porque a última coisa que a corte pode se converter é no ambiente de revitimização, né? Enfim, mas se isso existe, inclusive, lá, imagina o que acontece na base, né? Enfim, então, eu acho que também tem essa mensagem por trás, né, da sentença. Um outro ponto que eu talvez fuja um pouco aqui, mas que eu também tentei destacar, é um pouco esse aparente paradoxo. Não sei se interessa muito para cá, mas eu acho que é uma questão que me chama a atenção, né? Esse aparente paradoxo que se tem entre alguns autores falam, né? Uma corte que acaba se convertendo em uma corte punitivista, que manda criar tipo penal, manda punir, manda investigar, enfim, se isso seria um contrassenso com a natureza de uma corte de proteção de direitos humanos. Eu tentei falar um pouquinho sobre isso porque, enfim, eu achava que era uma coisa que precisava também se colocar, né? Na verdade, não há paradoxo algum. O que há é justamente uma correção do abuso, né? Ou da próprio mau uso do direito penal, né? Então isso faz parte também do papel da corte, reconhecendo também muitas vezes que o que se tutela é o direito das vítimas também em determinadas situações, e nesse contexto a corte faz um controle que, enfim, eu não vejo maiores problemas, mas achei que era um tema também que valeria aprofundar, e também falei um pouquinho sobre isso no voto. Mas, gente, eu vim mais para ouvir, tá? Eu estou aqui, enfim, eu também queria ouvir, acho que a professora Cristina. Então, estou por aqui, eu só vou ter que sair daqui a uns 10 minutinhos, professora, da que eu nem tinha te falado, porque eu tenho 8 horas um compromisso que eu não posso me atrasar, mas eu quero ouvir. Fica à vontade, fica tranquilo, acho que para nós tem sido, né, está sendo uma grande honra e um grande prazer, né, ver, né, o próprio, né, elaborador das teses que nós estamos discutindo aqui conosco e explicando. De fato, é um grande privilégio a gente poder contar com a sua fala aqui. Então, para a gente também não alongar André, muito a reunião... André, você me permitiria só 2 comentários muito rápidos, claro, mas que eu não óbvio, queria deixar de claro. fazer? E, obviamente, quero muito escutar a Cris, mas o primeiro deles é só que eu queria falar realmente que eu acho que essa é uma audiência da corte que, para quem não viu, vale a pena ver do ponto de vista da empatia e do acolhimento com as vítimas, né? Foi uma audiência, eu acho que do ponto de vista humano, muito sensível, e a postura, né, do professor Rodrigo Mordovich foi muito sensível. A vítima começa falando que ela vai ter 20 minutos para contar o que ela passou os últimos 20 anos da vida dela, e aí é uma postura de muito acolhimento mesmo, de falar que ela teria todo o tempo, né, para compartilhar a sua história, para compartilhar suas dores e as suas angústias. E é fundamental que a gente repercuta esses bons exemplos e as boas práticas, né, para que a gente tenha efetivamente um sistema de justiça que responda, né, com a empatia, né, a sororidade, a dororidade que as lentes de gênero reclamam. Então, esse era o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, e o segundo comentário vai muito na linha disso que o professor Rodrigo colocava aí, desse aparente paradoxo, né, de como uma corte de direitos humanos não pode se converter, obviamente, numa corte, né, de uma maximização penal, mas e esse é um tema muito recorrente no nosso constitucionalismo interno também, né? Então, quando a Lei Maria da Penha surge, as primeiras discussões sobre violência doméstica surgiram, isso também é uma lente que veio. Depois, agora, com a tipificação, né, avançando aí no feminicídio, depois na homotransfobia, a gente nota que essa, também acho, né, que é um
um falso dilema, um aparente paradoxo, mas não é por acaso que surge nesses temas também, né? É justamente quando a gente avança aí nessas pautas que esse incômodo se cria, né? E aí, enfim, né, os mais variados argumentos são trazidos, inclusive, né, os argumentos aí por uma redução do uso do direito penal. Então, eu só queria deixar aí esses 2 comentários e, enfim, obviamente, quero muito escutar as contribuições da professora Cristine Petter. Foi ótimo, Melina, você ter feito esses comentários, porque eu já vou até puxar o gancho, viu, Cristine, para a sua fala. Eu tenho certeza, Cristine, que você entende o direito penal como uma garantia de direitos humanos, direitos fundamentais. Então, é por isso que esse paradoxo não existe. Ele existe na cultura jurídica e judicial latina, né? E é algo que precisa ser, né, de alguma forma, superado. Mas, do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, esse paradoxo não existe. Porque o direito penal, ou seja, a penalização de condutas, e em algumas vezes a penalização rigorosa de algumas condutas, ela serve para proteger direitos fundamentais. Não é à toa que os códigos penais, não só o brasileiro, mas os códigos penais, são organizados conforme os bens jurídicos penais, que são direitos fundamentais. Crimes contra a vida, crimes contra a liberdade. Então, é a proteção da vida, da liberdade, etc. Né, Cristina? A Cristina é uma das que eu mais as professoras que eu mais admiro nessa temática dos direitos fundamentais. Bom, fico eu pensando aqui, né, que deveria ceder meu espaço para mais falas da professora Melina, mais falas do professor Rodrigo, e hoje o professor André está empolgado também, né, nos brindando com a sua inteligência em comum. Me sinto aqui como uma founding mother do observatório, né? Vi o observatório nascer no seu objeto mais primevo de constituição, que era um projetinho que o André deixou sobre a minha mesa, uma bela noite lá daquelas noites corridas com as liminares do Supremo, ali pelos anos de 2000 e pouquinha coisa, e eu li aquele projeto encantado e falei, nossa, que coisa bacana que vai surgir dessa empolgação e dessa energia do André, um colega incansável, né, estudioso de primeira linha, e que se junta ao professor Fábio Quintas, uma outra potência, né, com outro viés de percepção constitucional da vida, um viés mais procedimentalista, mais pé no chão, mais chão de fábrica, como a gente diria na nossa linguagem acadêmica, mas da junção desses dois, comigo ali pelo meio e alguns outros colaboradores e colaboradoras importantes, né, o observatório já vai completando. Eu acho que eu sou uma das professoras que produziu todos os semestres na versão escrita, quando o observatório foi para o Conju, né? Eu, André e Fábio, e mais algumas outras pessoas também, estamos lá desde as primeiras vezes, e então me sinto em casa, me sinto feliz de sempre estar no observatório como um espaço da minha vida acadêmica que me remonta a momentos muito felizes, né? Ao lado do IDP, ao lado do professor Gilmar, ao lado dos professores André e Fábio. E o encontro com aquela que tem sido a minha companheira dos últimos tempos, uma companheira generosa, uma companheira que me acolhe em todas as minhas 1000, né, dificuldades de dar conta de tantos projetos e de tanta energia que a professora Melina Fachin tem, né? Procurava parceiras para o projeto do constitucionalismo feminista, e a professora Melina Fachin respondeu, né, um convite quase telepaticamente. A professora Melina, quando fala, né, nós não precisamos conversar muito, temos aí caminhos, né, muito embora ela seja muito mais nova do que eu, mas nós temos caminhos acadêmicos muito parecidos e ao mesmo tempo. É como se as ideias que estivessem aí pululando pelo mundo fossem captadas por nós. Então, nós enxergamos tanto o direito constitucional quanto o direito internacional dos direitos humanos por lentes muito parecidas e que veio a se consolidar em projetos do constitucionalismo feminista a partir de 2017, 2018, né, Melina? Então, tenho sido muito feliz ao lado desses acadêmicos. O professor Rodrigo, né, tive uma aproximação distante, vamos dizer assim, né? Talvez até um amor desses que a gente desenvolve, né, no meio acadêmico de forma mais não presencial,
mas sempre acompanhei os discursos, aquilo que produzia com muito entusiasmo, né, sentindo um pouco aquela sensação de irmã mais velha, né, de que o IDP, né, continuava produzindo, continuava investindo em professores, e aí, obviamente, que a nomeação foi o ápice, né, dessa história de sucesso que eu acompanho desde os primeiros tempos, com publicações e textos e artigos acadêmicos muito interessantes. Então, é uma grande honra estar aqui para falar 2 pontos que eu acho essencial nesse debate sobre as relações entre a Corte Interamericana, as decisões, os precedentes da Corte Interamericana e aquilo que eu venho estudando há 30 anos, que é o constitucionalismo brasileiro. Em primeiro lugar, uma reflexão que a minha, Melina, é muito cara, do constitucionalismo multinível, que gerou, inclusive, a minha tese de doutorado, né, num aspecto do Estado constitucional cooperativo, eu olhando mais para esse ponto de vista alemão, trazido pelo professor Peter Heberle, de que a comparação é o método adequado para a concretização de direitos. Então, dentro dessa perspectiva, a concretização de direitos fundamentais só se dá quando nós nos abrimos ou nós nos colocamos à disposição de olhar para além das fronteiras do Estado-nação. Então, esse Estado, que era um Estado de direito liberal, ou social, ou até democrático, passa a ser um Estado transconstitucional, liberal, social ou democrático. E, a partir disso, o direito internacional dos direitos humanos chega ao direito constitucional interno, não apenas pelo viés, né, das decisões vinculantes ou dos precedentes hierarquicamente superiores ou que devem ser internalizados pelo procedimento constitucional A, B ou C, discussões entre o parágrafo 2º, parágrafo 3º, internacionalistas, né, que entendem a partir de uma perspectiva monista ou pluralista do direito, mas como um compromisso daqueles que efetivamente querem ver a Constituição acontecer na vida de pessoas reais, na vida de pessoas de casos concretos. Então, para que os direitos fundamentais sejam efetivos, é tudo que se mais quer, né? Principalmente porque a nossa Constituição é uma Constituição de esperanças, de normas programáticas, de visão vanguardista de um país que não existia na década de 80, né, principalmente por conta de todas as dificuldades e todos os defeitos de uma era de exceção democrática, como foi a ditadura militar, né, de esvaziamento de direitos, principalmente. Então, essa Constituição nasce com essa pretensão esperançosa de ser uma Constituição para o futuro. E aí o futuro foi chegando, porque 35 anos não são 35 dias nem 35 meses. Então, eu que vi a Constituição quando eu entrei na faculdade com menos de 5 anos, hoje vejo esta Constituição como uma senhora, uma jovem senhora que já sabe ao que veio. Né? E ela veio, né, consagrando dentro dessa nossa história de país um constitucionalismo feminista muito claro. E fico muito feliz quando vejo o André, quando vejo todos os integrantes aqui do Observatório, um grupo de pesquisa já tão longevo e tão importante para o direito constitucional brasileiro, brasiliense sem dúvida, mas brasileiro, eu não tenho dúvidas disso, pela projeção que o IDP tem dentro das estruturas institucionais públicas e privadas. Essa história do constitucionalismo feminista, ela é uma história da própria Constituição que se pretende inclusiva, que se pretende pluralista e que se pretende multinível. Né? A nossa Constituição nasceu multinível. Ela nasceu respeitando, trazendo no artigo 4º princípio das relações internacionais, daquilo que se vai estabelecer, não apenas para dentro desse país, que surgia ali como uma grande possibilidade, né? Mas principalmente para esse mundo internacional de relações internacionais que se intensificaram, chegando aos dias de hoje, né? A partir de uma percepção muito sofisticada e complexificada do que é o direito constitucional nacional. E aí eu vou dizer, principalmente os alunos de graduação, que não se assustem com este mundo que tem que estudar, além das normas internas, além de uma Constituição com mais de 1000 normas, né? São 250 dispositivos, mas mais de 1000 normas que ali estão, também a normativa internacional e, principalmente, os precedentes de uma corte internacional que tem que estar no nosso imaginário do senso comum jurídico. Nós precisamos internalizar os precedentes da Corte, menos porque eles são vinculantes, menos porque existe uma hierarquia institucional que tem que ser respeitada no plano do sistema interamericano,
né, de proteção dos direitos humanos, mas porque isso traz uma efetividade maior para a concretização de direitos no plano da realidade sociocultural, econômica e histórica do nosso país. Então, eu acho que é preciso criar uma cultura de humanidade. Eu até diria que essa decisão, quando li, Melina, eu tenho me dedicado muito a pensar numa técnica de decisão que o Supremo acabou avançando e que tem alguns precedentes que nós já estamos aí com essa técnica de decisão apostos para colocar, porque ela diz respeito a uma metodologia que eu considero das mais importantes na vanguarda do direito constitucional contemporâneo mundial, que é o estado de coisas inconstitucional. Eu fiquei pensando nessa decisão como uma declaração de um estado de indignidade regional, quando fala de uma endemia em relação a esse problema, é o estado de coisas que demonstra a indignidade humana, né, com que mulheres vítimas de violência sexual são tratadas pelos ordenamentos, no plural, da nossa região. E vou falar da nossa região porque não tive tempo de me debruçar como anda isso, né, na Europa ou nos Estados Unidos e no Canadá. Mas aqui na América Latina, pelo que tenho conversado com outras professoras de direito constitucional, a pretexto do constitucionalismo feminista, a pretexto de uma justiça reprodutiva, a pretexto dos temas que antes periféricos, talvez nós, Melinas, como professora de direito constitucional, não estivéssemos estudando se não fosse o constitucionalismo feminista em nossas vidas, que traz esses temas do mundo puramente privado, né, que ficava lá confinado a alguma coisa de direito civil, de indenização civil, e nós trouxemos para o centro do debate do direito constitucional contemporâneo, né, como é o caso do aborto, da violência sexual, violência política de gênero e tantos outros temas que o constitucionalismo feminista vem a tirar desse lugar periférico, desse lugar de estranhamento para um lugar central dos nossos debates. E dentro dessa percepção, eu acho que conhecer os precedentes, imaginar e colocar, né, como premissa das nossas reflexões jurídicas do direito constitucional nacional, como constitucionalista, né, preocupada com as decisões do Supremo Tribunal Federal, os precedentes como uma realidade que tem que ser considerada para nos desafiar no direito interno, para nos tornar ainda mais complexa as nossas angústias e dúvidas, que não são poucas no direito constitucional, é algo necessário e urgente. Porque nós não vamos avançar em proteção de direitos se não estivermos num coletivo maior do que as fronteiras nacionais conseguem nos dar, né? Eu acho que é um pouco disso de que nós falamos quando falamos no constitucionalismo feminista multinível, porque necessariamente no plano interno precisamos nos juntar em coletivos transestaduais ou transinstitucionais, mas no plano, né, do direito como um todo, ele precisa ser transnacional. Então, o constitucionalismo, né, ou transconstitucionalismo de Marcelo Neves, a minha transjusfundamentalidade, que é uma tentativa de dizer que a hermenêutica de direitos fundamentais só é enquanto transnacional, enquanto percebe cortes estrangeiras e internacionais como fontes legítimas, né, da dogmática jurídico-constitucional interna. Então, todas essas premissas me fazem acreditar que nós estamos num bom caminho e no caminho certo. Né? Nós temos um juiz que proferiu uma decisão primorosa. Quando li essa decisão, falei, olha, aqui está a essência do que é o constitucionalismo feminista. Um homem, né, que talvez tenha tido pouco contato com as leituras feministas de base, consegue produzir uma decisão especialmente adequada, né, para um caso sensível, importante, paradigmático e solar, como é o caso Losada versus Bolívia. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente pode colocar esse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil e em alguns países da região. Tenho conversado, acho que a Melina também, com bolivianas, e eu mais particularmente com algumas chilenas, elas têm relatado esse despertar das constitucionalistas, especialmente das constitucionalistas que se colocam à disposição de um Estado transnacional ou transconstitucional como premissa das suas considerações teóricas. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que esse caso ele veio a inaugurar aquilo que é tão importante como metodologia do direito constitucional atual em temas de políticas públicas complexas, como é o caso do aborto, como são alguns casos ambientais, como é o caso, por exemplo, no Brasil, do caso das penitenciárias, em que não é uma decisão
que vai fazer a política pública avançar, melhorar, se revisitar, se readequar àquilo que é necessário socialmente. Mas são várias decisões em múltiplas instituições e estabelecendo diálogos entre elas, porque as competências, elas nunca vão estar fechadas nas mãos de um único ator, de um único protagonista nacional ou internacional para fazer a política pública chegar a quem ela se destina, que é o cidadão e a cidadã nacionais, cidadão e cidadã que muitas vezes não entende nada do que a gente está falando aqui, mas que sofre as consequências daquilo que nós estamos tentando enfrentar, que estamos tentando desafiar como prática cultural, como prática institucional, como prática ética, usos, costumes e tradições de uma cultura de um povo. Então, eu vejo essa decisão como essa decisão solar, que inaugura um estado de coisas, né, inconvencional ou indigno, né, para a questão da violência sexual nos países da região. Eu me lembrava, e fui até aqui ao celular para tentar trazer melhor a minha memória, o caso da Mariana Ferrer, né? Porque agora nós estamos com, há pouco tempo, o caso Neymar, Daniel Alves, Robinho. Então, me parece que é o nosso país, que é o país do futebol, tem que educar melhor, ou formar melhor, ou esclarecer melhor os nossos craques de bola, né? Geniais, brilhantes no futebol, que é um ambiente tão caro, tão importante para o exercício da própria ideia de povo brasileiro, né? Por que esses meninos, esses jovens, eles se envolvem, né, nessas grandes controvérsias de violência sexual? Talvez porque realmente nós estejamos ainda muito aquém das expectativas daquilo que é o tal do consentimento, né? Essa palavra talvez não faça parte do lexo das escolas, da formação básica, daquilo que é a educação que recebe nas famílias, nas igrejas, ou seja lá onde for, porque não é só um problema de ilícito penal, não é só um problema de marginais, ou seja, pessoas que estão fora do ambiente, né, da lei ou da licitude, mas de pessoas comuns, né, que talvez tenham se acostumado ou aprendido as relações especialmente amorosas e sexuais, a partir de um dicionário ou de uma gramática diferente daquela que nós estamos querendo colocar como a ideal e a melhor. O direito penal, e o André foi muito percussiente quando ele coloca, para mim, não é esse direito da pena ou da punição, é o direito da concretização de direitos fundamentais difusos, né? Daqueles que às vezes não têm um CPF, mas que está ali para proteger qualquer CPF, que está ali para proteger qualquer sujeito, qualquer cidadão, qualquer cidadã que efetivamente venha precisar de uma proteção do Estado no momento de fragilidade. Toda violência, e é isso que o direito penal trata, toda violência gera uma fragilidade, né? A pessoa pode ser a pessoa mais rica, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais bem dotada de todas as características virtuosas do ser humano, diante de uma violência, ela se torna um ser humano, uma vítima, e essa palavra já tem uma semântica importante, frágil dentro do sistema, que precisa do outro, muitas vezes de um outro institucional que possa protegê-la. E é nesse momento que a violência sexual é mais cruel que as demais violências, né? Porque toda mulher, no exercício daquilo que ela naturalmente se permite ser como mulher dentro do sistema, e aqui mulher não apenas como sexo biológico, mas como condição de gênero, né? Se coloca numa posição de fragilidade diante do outro, quando, numa relação amorosa, né, está diante de uma perspectiva de consentimento, de não consentimento de determinado ato, de determinadas práticas, ou até da continuidade de uma determinada relação, e ela se vê violentada, cruelmente conduzida por um processo, né, patriarcal, misógino e, por que não dizer, machista, né? Então, os nossos juízes, os nossos promotores, os nossos professores, as nossas crianças, as nossas, enfim, todas as pessoas, porque nessa discussão da Mariana Ferrer, me lembro muito de discutir com meu filho, à época devia ter uns 13, 14 anos, e o Arthur, né, defendendo, será que foi isso mesmo? Será que ela isso? Será que ela aquilo? Eu fiz, isso não importa, pelo amor de Deus, né? Ou seja, aqui houve a condução de um processo judicial com violência que, se não tivesse acontecido no caso, estava acontecendo ali naquele momento. E ele tinha que perceber, né, como adolescente,
masculino do gênero masculino, ele tinha que perceber que aquilo não estava certo, não era bom, e não querer condenar a moça que estava envolvida no processo, porque ela isso, porque ela aquilo, porque descobriram, né, aquilo outro dentro do ambiente das provas. Então, aquilo ali me chamou muito a atenção, porque realmente é uma tarefa de dentro de casa, é uma tarefa das nossas relações mais íntimas com os nossos parceiros e parceiras, é uma tarefa de uma mudança cultural e estrutural que nós temos chamado no constitucionalismo feminista de, para o ambiente do direito constitucional, julgamento em perspectiva de gênero, né? Nós criarmos empatia pela mulher, nós criarmos empatia pelo feminino e tentarmos, mesmo em cortes majoritariamente masculinas, com códigos majoritariamente feitos por homens, com legislações majoritariamente, usualmente aplicadas por seres humanos do sexo e do gênero masculino, nós temos empatia pelo estranho, pelo diferente, que é o feminino nesses ambientes, né? Coisas do feminino, antes esteticamente até colocadas como supérfluas ou estética, como é o caso das unhas pintadas, como é o caso do tamanho da saia, como é o caso do perfume que usa, como é o caso do decote que escolhe, tudo isso passa a vir para esse ambiente formal do Estado democrático de direito como algo relevante. Relevante por quê? Porque está no centro das discussões que interessam a 52% da população de um país gigantesco como o nosso, né? Tudo isso, sem contar as interseccionalidades, já mereceriam esse nosso olhar, esse nosso debate, e já me encaminho para a conclusão dizendo que o direito constitucional nacional precisa do direito internacional dos direitos humanos para cumprir as promessas dos constituintes e das constituintes. Elas eram poucas, mas merecem essa menção. Todos que me conhecem sabem que tem um apreço enorme, uma consideração gigantesca por aquelas 25, eram 26, mas uma não participou efetivamente, então tenho falado em 25 gigantes, que eram as constituintes de 88, porque elas fizeram uma constituição para as minhas netas, né? Para as nossas netas, André, Melina, Fábio, elas já vão, né, poder dizer que desde o século passado já existia uma Constituição que olhava para as mulheres, que tratava das questões das mulheres de forma muito vanguardista em termos de constitucionalismo mundial. Então, essa Constituição ela está pronta para receber esses influxos que ainda bem que têm sido bastante positivos da jurisprudência da Corte Interamericana, da legislação internacional, Convenção de Belém do Pará, a Convenção da ONU, porque nós estamos prontos para aplicar tudo isso. Agora nós dependemos de nos juntarmos como homens e mulheres que têm essa lente, que quer que isso efetivamente vá parar em decisões judiciais, em leis específicas, né? Hoje já temos a Lei Mariana Ferrer, agora precisamos aplicar. E não vão ser só mulheres que vão aplicar essa lei, são homens e mulheres unidos, porque a sociedade ficará melhor, né, a partir dessas lentes. Bom, acho que esse é o meu recado e agradeço muito pelo carinho, desde sempre e para sempre, professor André Rufino, professor Fábio Quintas, minha querida amiga, amada, colaboradora, pesquisadora, né? Todos os adjetivos e substantivos possíveis aí dessa vida acadêmica que tem sido mais feliz ao seu lado, e a todos os participantes, homens e mulheres desse observatório que mora no meu coração. Muito obrigada. A gente agradece, viu, Cristina? Você sempre muito precisa, né? Isso que você falou é muito importante, né? É uma questão de educação, inclusive educação dentro de casa, dos nossos filhos, né? Não basta educar as nossas filhas para que elas saibam quais são os direitos delas. Nós temos que educar nossos filhos para respeitar esses direitos, para reconhecer, observar e respeitar esses direitos. Eu acho que foi hoje que eu estava vendo em alguma dessas redes sociais alguém famoso falando sobre isso. Não basta ensinar as meninas a conhecer os seus próprios direitos, mas os meninos têm que crescer observando esses direitos, porque eles no futuro podem ser né, um Daniel Alves, um Robinho, etc., que vão, né, violar esse direito. Mãe então, a gente, de meninos, né? André, eu não tenho meninas para esse processo, né? E eles acham muitas coisas muito injustas, e eles vêm principalmente o Arthur, que é o mais velho, vem me questionando, né? Por que assim? Por que elas podem fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Então, é muito interessante ter essa perspectiva, né, do mundo que se vive, do mundo das leis, do mundo das regras morais, até das premissas religiosas, a partir dessa educação de filhos homens, né?
Exatamente, exatamente. Mas acho que o professor Fábio Quintas quer falar também. Beleza. Não, então, primeiro cumprimentar a todos, né? Hoje é um dia mais para ouvir do que para falar, né? E primeiro agradeço muito a presença da professora Melina, da professora Cristine, né? Cumprimentei o professor Rodrigo por se juntar. E nesse Dia Internacional da Mulher, né? É até difícil falar depois de ouvir tanta coisa importante aqui da professora Melina, da professora Cristine, né? Eu tenho um filho e uma filha, Cristine, e minha filha, inclusive, quis participar aqui do evento. Ela está aí, Mariana Quintas, né? Eu vi o nomezinho aqui, nem não sabia, eu não lembrava o nome da Tá sua aqui esposa. conosco. Está aqui Hoje, conosco. que alegria, 17, Mariana, te vi tão pequenininha e você já aqui nos ouvindo. Exatamente, mas o comentário que eu faço, né, que é o Dia Internacional da Mulher, é claro que é um dia de homenagem, mas é um dia de homenagem de luta, né? É a reflexão que eu tenho aqui comigo. É que até conversava ontem em casa à noite, né? Minha esposa, que é professora, e a Mariana, comentando um pouco a origem do dia, né? É um dia que para lembrar a luta das mulheres, inicialmente nos espaços públicos, né? Direito de voto, né? Direito a um trabalho, e agora nós estamos caminhando para a luta dos espaços privados, espaços onde a violência é mais dura, silenciosa, né? Então aqui, e essa homenagem a essa luta se coloca quando nós lembramos aqui da Lei da Maria da Penha, e viemos discutir aqui hoje um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos que trata de violência sexual contra uma adolescente, né, de 6 anos, né, na intimidade da sua casa, né, por uma pessoa conhecida. Então, essa mudança de pauta, essa questão da agenda, eu acho que é um sinal positivo, mas a gente ainda, quem sabe um dia chegaremos no dia de comemorar, né? Ainda estamos no dia de homenagear a luta, né? E do ponto de vista da dogmática constitucional, né, não é minha área, mas me parece que quando eu me aproximei dessa sentença e fui lê-la, primeiro, algumas coisas que eu acho que a gente pode incorporar na reflexão de direitos do direito constitucional, né? É algo que eu já tinha me deparado antes, que é sempre pensar a proteção, a questão do direito vinculado a uma obrigação, né? Essa tradição da forma de pensar o direito que é típica da nossa forma de estudar direito, né? A gente estuda direitos e obrigações, muitas vezes no direito constitucional não é incorporado, né? Associar direitos a obrigações, né? Eu acho que isso ajuda muito. E a Corte Interamericana e os fóruns internacionais sempre têm se preocupado muito em trabalhar essas diferentes dimensões dos direitos fundamentais, que correspondem aos deveres de respeitar, garantir e promover. Isso na minha visão, né? Eu sou mais do processo, e como processualista estou sempre muito preocupado na pretensão e como isso é exercitado. O ponto é que, quando você imagina essas dimensões, isso ajuda a resolver alguns falsos paradoxos, vou usar uma palavra que já foi colocada aqui, né? Sobre a impossibilidade, por exemplo, de implementar direitos sociais. E aqui, aí eu queria trazer para a discussão de hoje, nesse comentário, é que a discussão de hoje é muito rica, André, e eu acho que e foi muito feliz a escolha do observatório, trazer e ouvir aqui a professora Melina, a professora Cristine e o professor Rodrigo, é a questão de agenda, né? Porque discutimos muito hoje em sala de aula ainda, nos cursos de mestrado, doutorado, na graduação, a efetivação de direitos sociais. Então, problemas, né? Direito à saúde, direito à moradia. E vejam que esse caso, ele revela uma dimensão de um direito ainda que é o direito de segurança, direito de integridade física, direito de integridade psicológica, o que significa um fair trial, um julgamento justo, quem é que está em julgamento, quem não está em julgamento, né? A questão a vítima, ela está sendo julgada ali. Então, nós ainda estamos discutindo um elemento muito básico do direito constitucional, que é o direito de garantir, né? Então, assim, nós estamos falando, num caso como esse, que o Estado ele não tem ainda implementado medidas para garantir direitos fundamentais. Então, tem a dimensão de respeitar, tem a dimensão de garantir e a dimensão de promover. Então, assim, nós estamos falando de garantir, né? Porque, e isso, claro, isso exige, isso às vezes é mais difícil em função da cultura em que nós estamos inseridos,
é mais difícil de implementar do que um direito social, né? Porque não é tão palpável, não é tão concreto, né? Então, nós estamos falando que as estruturas do Poder Judiciário, as instituições não estão preparadas para lidar com isso. E o voto é muito interessante, porque parte daquela quebra aquele falso paradoxo, primeiro reconhecendo que o direito penal é uma última ratio, né? E é bom, isso faz parte da nossa tradição, achar que o direito penal não resolve todos os problemas. Pelo contrário, tem muitos problemas que têm que ser resolvidos fora do direito penal. Mas nós estamos falando de caso aqui em que o direito penal não tem os instrumentos mínimos para proteger um bem jurídico que é relevante para os direitos fundamentais, que é a integridade física, psicológica, garantir a liberdade sexual. Então, esse é o ponto. E aí você trabalha uma ideia de omissão, né, de que há uma proteção insuficiente nos elementos básicos, que é a legislação, né? Então, eu acho que esses elementos desse julgamento são muito ricos, até do ponto de vista dogmático, para repensar certas categorias, né? Então, eu queria encerrar esse meu comentário, né, compartilhando aquilo que eu aprendi, ouvindo aqui a professora Melina, a professora Cristine, o André, o professor Rodrigo, né? E realmente foi ótimo ter essa oportunidade, compartilhando nesse momento, inclusive, com a presença da minha filha. Excelente, Fábio. Acho que você tocou num outro ponto fundamental aí, que é a proteção insuficiente, né? Proteção insuficiente dos direitos. E aí, claro, tendo em vista toda a questão do direito penal e do processo penal. Bom, eu acho que nós estamos no horário agora quase para encerramento, mas é importante a gente abrir um pouco a palavra para eventuais perguntas e, se alguém quiser fazer alguma colocação, todos os que estão participando da nossa reunião podem, fiquem à vontade, né, para poder fazer perguntas, tanto para a professora Melina, a professora Cristine, professor Fábio, etc. Não sei se o Luciano está aí acompanhando desde o início, quer falar alguma coisa? Aí, agora sim, né? Tá me ouvindo? Sim, pode falar, Luciano. Perfeito. Então, eu acompanhei bastante aqui desde o início, nas minhas apresentações. Queria parabenizar os nossos colegas que estão hoje nos dando prestígio da companhia, né? Professora Melina, Cristine, professor Rodrigo, que saiu da reunião, professor Fábio, professor André, sempre uma alegria. E como a Cristine mencionou da origem do grupo, né? Eu acho que eu fui o primeiro monitor, né, professor André? Primeiro monitor do grupo aí, do observatório. Exatamente. Ainda era Isso já há graduando. muito tempo atrás, né? Exatamente, é um grupo que se fortalece, mas hoje nada mais próprio do que debater esse assunto no dia de hoje. Realmente empreende muitas reflexões. O professor Fábio trouxe algumas reflexões bastante pertinentes acerca do exercício da jurisdição no que toca a tutela dos direitos das mulheres, né? Uma construção histórica realmente bastante efetiva. O caso em discussão traz uma singularidade, e aí isso me preocupa no que toca também às metodologias de ensino nas graduações, né? Eu acho que um pouco mais de atenção à Corte Internacional e às decisões que vêm sendo prolatadas deveria, em alguns cursos, ter um pouco mais de relevância nas cadeiras, não só no ponto de vista de direito internacional, mas como matéria interdisciplinar, né? Em seminários, Com e conectar certeza, isso. Luciano, com certeza. Eu acho que para a formação jurídica dos acadêmicos seria muito importante a gente trazer isso como uma reflexão diária, com um ponto de encontro com várias outras disciplinas aqui. Hoje a gente trabalhou alguns institutos muito importantes, saindo da seara penal, entrando na seara constitucional, no direito internacional, e papel, né, dos Estados-membros dentro desse arranjo institucional da Corte Interamericana. Então, hoje, mais, que nem o professor falou, o professor Fábio, eu estou mais para ouvir, queria só realmente parabenizar e trazer essa breve reflexão prática mesmo de ensino, que eu acho que é muito importante a gente levar isso em conta. Obrigado, Luciano. É importante você ter participado e falado aí alguma coisa conosco, tá? Bom, vamos encerrar então. É uma pena, a gente poderia ainda, né, continuar debatendo aí, conversando sobre um tema tão rico. Eu pergunto à professora Melina e à professora Cristine se querem fazer alguma consideração final para a gente poder fazer o nosso encerramento.
Eu vou me permitir fazer uma rápida consideração final, não quero, obviamente, sempre digo que uma palestra que fala sobre direitos humanos não pode ela mesma se converter numa violação em direitos daqueles e daquelas que estão assistindo, mas é obviamente muito impulsionada e inspirada pelas colocações da professora Christine Petter, que é essa potência, né, que, enfim, nos motiva aí a algumas reflexões. Eu queria, de fato, apenas pontuar, né, isso que a professora Christine falava, a necessidade da gente incluir, né, esse léxico interamericano dentro do nosso senso comum jurídico e, de fato, inaugurar uma nova cultura constitucional que não veja esses argumentos como argumentos, né, que não são próprios, que não estão incluídos, que não são, enfim, constantes do catálogo constitucional, mas vê-los efetivamente, né, como algo que faz parte do nosso discurso constitucional e da necessidade, obviamente, de cumprir com algo que não é pelo meu gosto ou pelo gosto da professora Christine no estudo do direito comparado. Sei que o professor André também tem uma excelente tese sobre esse tema. Não é por esse gosto, é por um comando constitucional, né, por uma opção do nosso poder constituinte originário, que consta lá, né, no texto constitucional, essa proposta de um constitucionalismo inclusivo, diverso e multinível, né? Então, destacar que, de fato, isso faz parte do nosso DNA, do nosso programa constitucional e que é fundamental que a gente incorpore isso. E isso, né, todos nós aqui estamos num espaço acadêmico, somos professoras, somos professores, eu não consigo pensar numa ferramenta melhor do que a educação, né, dentro do direito constitucional para, de fato, permear, né, uma nova cultura jurídica que permita aí esse florescer, né, que, de fato, incorpore esse impacto transformador da jurisprudência interamericana, que tenha, obviamente, nas vítimas aí, né, o seu mote central, que é o que nos impulsiona a todas e a todos nós que estudamos direitos humanos, é justamente, né, mitigar o sofrimento daquelas e daqueles, né, que ainda não têm, né, os direitos constantes no ordenamento constitucional uma realidade. Portanto, é esse impacto transcendente, é essa vocação transformadora de um direito constitucional aberto, poroso, transconstitucional e multinivelado que se quer ver aplicar. E isso, obviamente, destaca, né, o potencial da educação, seja nesse campo de uma nova cultura jurídica constitucional, seja no campo também da formação de uma nova cultura jurídica que rompa, né, com o pacto do patriarcado que ainda impera dentro da nossa sociedade, e aqui, obviamente, pensando numa educação que sirva, né, para todas e para todos. Né? Toda a sociedade, sem a menor dúvida, avança, né, quando nós incorporamos aí o compromisso central com a igualdade de gênero. E essa é uma educação que não cabe apenas às meninas. Eu sou mãe de duas, então sou muito ansiosa nesse sentido. Acho que não queremos e nem podemos, né, esperar que as nossas meninas, e tenho certeza que o Fábio, que está aqui na presença da Mariana, também endossa isso, nós não vamos esperar mais 300 anos, como diria o secretário-geral das Nações Unidas essa semana, não vamos esperar mais 300 anos para que as nossas filhas vejam aí a igualdade de gênero ser uma realidade. E aqui faço uso de algo que aprendi com a professora Christine Petter, que é, diante desse tempo que é muito largo, nós precisamos nos valer de aceleradores históricos. E aqui, mais uma vez, o direito constitucional tem um papel muito importante, né, em chancelar a constitucionalidade e aí na realização do postulado, sobretudo da igualdade substancial, né, desses aceleradores históricos nas suas mais variadas formas, nos seus mais variados espaços, né, seja no campo político, seja no campo, enfim, também no campo privado, né, que é fundamental refletirmos, né, sobre essa divisão entre espaços públicos e privados que retroalimentam, né, um sistema de exclusão e um sistema de discriminação,
porque é justamente pelas múltiplas jornadas, pelas cargas aumentadas que as mulheres têm nos espaços privados, que as suas trajetórias públicas também são afetadas, que a participação política das mulheres é menor, o fato das mulheres serem as primordiais responsáveis pelo cuidado dos filhos, com a casa, isso acaba, obviamente, impactando na vida e nas escolhas públicas dessas mulheres. Então, que nós possamos aí, irmanados justamente nisso que o professor Fábio nos lembrava, né, na luta que efetivamente se traduz nesse dia de hoje, que nós possamos continuar todas juntas e juntos, né, acelerando esse tempo histórico da igualdade, porque tenho certeza, né, nenhum e nenhuma de nós quer esperar, e sem a menor dúvida, quando as mulheres avançam, todos avançam e nenhum homem retrocede, ao contrário, né, todos caminhamos à frente. Então, queria, com isso, agradecer muitíssimo, dizer que foi, para mim, um presente nesse dia tão simbólico poder participar desse evento. Nós é que ficamos muito agradecidos, viu, professora Melina? É uma honra e um prazer, né? Sempre foi, todas as vezes que nós fizemos essas reuniões, né, com a sua presença, escutá-la, né? E escutá-la ainda mais num tema como esse, né? Direitos fundamentais das mulheres, direitos humanos, e a própria questão do constitucionalismo feminista. Professora Cristine, quer dar mais alguma palavra? Laia, tchau. Queria muito voltar no tempo e poder me sentar na graduação, Melina, e ser sua aluna de novo. Como é bom te ouvir, né? Eu acho que eu seria daquelas alunas encantadas com a capacidade retórica, não apenas potente, como transformadora das nossas vidas, né? Pela expectativa daquilo que a sua inteligência em comum pode nos ensinar ou iluminar para que possamos aprender melhor. Sempre muito bom estar te ouvindo. Professores Fábio, André, o próprio Luciano, estou vendo aqui um grande amigo, Daniel Villanova, querido de tantas lutas e batalhas do Supremo Tribunal Federal. Uma grande alegria estar no observatório e poder comemorar o Dia da Mulher neste dia, lembrando que ainda é uma comemoração com aquela tristeza ao fundo, né, da luta. Esse dia, infelizmente, vem para nos lembrar que há muita luta pela frente, que há muito a continuar fazendo, há muito a construir ineditamente, né? Os aceleradores históricos não estão nem perto de nos acelerar para um tempo razoável das nossas vidas, Melina. Não podemos esperar 300, porque ninguém vai poder esperar 300. Mas as melhores estatísticas falam em 80 anos para a igualdade de gênero nos parlamentos. Nem isso nós temos mais. Então, nós temos que realmente trabalhar e lutar por aceleradores históricos para que as nossas filhas, e você aqui representa essa geração, Mariana, nossas filhas possam efetivamente viver num mundo melhor do que aquele que a gente viveu, né? De opressões, de negativas de espaços de poder, de fala. Eu e a professora Melina somos privilegiadas, né? Porque tivemos famílias e oportunidades profissionais e oportunidades acadêmicas que nos levaram a espaços de voz e fala, mas isso não é a realidade, e não queremos estar lá nos 10% e sozinhas, queremos estar em bando, no mínimo em 50%, e é esse movimento que a sua geração, Mariana, tem que lutar. Se nós somos 50% da sociedade, queremos estar no número de 50% em todos os lugares de poder. Então, deixo aqui esse recado, agradecendo mais uma vez e esperando o convite para as próximas, André. Quero sempre estar aqui com vocês, porque me sinto muito em casa no observatório. Doutora Cristine, você não precisa de convite, o seu convite é permanente, né? Sempre muito bem-vinda. Bom, infelizmente temos que encerrar. Eu gostaria só de saber se o professor Daniel, o querido professor Daniel Villanova, que, né, por motivos pessoais só pôde entrar agora no final, mas se ele quer dar uma palavrinha, que seja só para dar um alô, Daniel. É só para dar um alô, pedir desculpas aí às palestrantes hoje, que o tema é fundamental, dia de muita luta, e até dizer que, na verdade, eu só cheguei atrasado aqui para a sessão de hoje do Observatório, que pretendo seguir adiante, porque a gente está promovendo a discussão lá na Alumni, né, da UNB, que tem a discussão dos ex-alunos, justamente para formar uma comissão para qualificar aí um debate sobre as próximas indicações do Supremo. E aí um dos critérios é justamente a questão de gênero e a questão racial. Então,
A gente estava trabalhando com os nomes e eu peço desculpas por não ter conseguido acompanhar as discussões, mas espero poder ver depois a gravação. E queria saudar aqui a minha querida amiga Cristine e o André, que são pessoas que a gente caminha junto há muito tempo e é um prazer testemunhar aí o trabalho bonito que vocês têm feito. Espero que a gente se reaproxime aqui com o nosso grupo do Observatório. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns aí. Com certeza, bom te ver, Dani. Muito bom a sua participação, viu, Daniel? Participe mais vezes, sempre também muito bem-vindo. Bom, então eu queria dar uma boa noite final, agradecer novamente a professora Melina. Melina, também o convite a você sempre é permanente. Eu acho que tanto você como a Cristine tocaram num ponto fundamental, que é a importância do direito constitucional e a importância do nosso trabalho como, né, professores de direito constitucional, como difusores dessas ideias nessa temática. Nós temos um papel relevante a ser cumprido na perspectiva de gênero. Essa é a luta da nossa geração, digamos assim. E, claro, como a gente pontuou várias vezes ao longo da reunião, ela é muito uma luta dos homens também, né? Inclusive dos nossos filhos, né? Que estão crescendo, e é preciso que a gente eduque eles numa cultura menos machista e de plena observância e pleno respeito aos direitos das mulheres. Então, é extremamente importante a gente colocar isso como uma fala final. Bom, então, boa noite a todos, muito obrigado, até o próximo evento. Boa noite, tchau, tchau.